nós como igreja, nós vivemos essa palavra desde o nascimento da IECG, mas ele trouxe aqui de uma forma tão gostosa, que aquilo me entrou no meu coração e marcou a minha vida. Obrigado, pastor Wagner, pela palavra abençoada que ele trouxe para nós na quarta-feira. E hoje nós vamos avançar em cima dessa palavra, que é uma palavra rema. Nosso apóstolo, ele gosta muito de falar dessa palavra, né? Que está lá em Isaías 43, versículo 26, pode colocar. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. O que é isso? É Deus falando comigo e você, só abaixa um pouquinho o retorno aqui. É Deus falando comigo e com você, que Ele é acessível. Diga, Deus é acessível. Então, a gente sabe que existem pessoas de importância na nossa sociedade e que eles não são acessíveis. É difícil você chegar até essa pessoa, mas Deus, Ele é totalmente acessível a você. E quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas estão realmente indo de mal a pior, Ele está falando, me lembra, entra. Deus por acaso tem falta de memória? De forma alguma, mas Deus quer que a gente entre na presença dEle. Deus quer que a gente derrame a nossa alma perante Ele. Deus quer que nós clamamos a Ele de todo o nosso coração. E Deus está pronto para nos abençoar e pronto para nos responder. Mas o que acontece? Nós só podemos entrar na presença de Deus com a palavra. Não é com os seus argumentos, não é com as suas lamentações, não é com as suas lamúrias, não, é com a palavra. É quando nós pegamos a palavra de Deus e apresentamos a palavra, é que Deus vem e nos responde. Hoje nós temos a ceia, e um texto básico conhecido da ceia, que é 1 Coríntios 11, 23, que diz o quê? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e partindo deu graças, e da mesma forma ele fez o quê? Ele pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão, e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, hoje é o dia de anunciar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é o dia de nós realmente trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje é o dia onde nós vamos relembrar um pouquinho do que é aliança. Porque nós só podemos entrar diante de Deus porque nós temos uma aliança com Ele. E é por conta dessa aliança que eu e você temos com Deus, é que nós podemos entrar. A gente olhava no tempo em que havia muitos reis na terra, não era qualquer pessoa que entrava diante do rei, e a pessoa só entrava quando ele era convidado. Se ele entrasse de uma forma improvisada na presença do rei, muitas vezes a sentença era a morte. Mas o nosso Rei dos Reis, Ele quer que a gente entre realmente, não com a nossa própria justiça, mas nós temos que entrar com a justiça que vem da parte de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa justiça, amém? E nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis, para iniciarmos, darmos essa introdução, está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 12 a 17, quando fala do dilúvio, a história de Noé. Porque a história de Noé é uma história de aliança. Acompanhe aí na sua Bíblia ou no telão. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre vós e todos os seres viventes, de toda a carne,
e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Primeira coisa que nós vemos é que toda aliança tem um memorial. A gente olha, quando a gente viaja para outras cidades, às vezes a gente nem presta atenção na nossa cidade, que a nossa cidade tem memorial. Mas quando a gente viaja para outras cidades, às vezes a gente chega em alguma cidade e a gente vê o memorial. Estive lá em Nova York, quando houve o 11 de setembro lá, e derrubou as Torres Gêmeas. Hoje tem um memorial lá com o nome de todas as pessoas que morreram naqueles dois prédios. Então, eu falo assim, você vai em qualquer cidade aqui do interior, tem lá um memorial. E esse memorial, ele remete a algo. Então, quando Deus ele estabelece um memorial, é para que a gente se lembre de algo. Então, quando a gente olha da aliança, toda aliança tem um memorial. Então, qual é o memorial do texto que nós lemos aqui? O arco, que alguns chamam de arco-íris, mas não é o arco da íris, é o arco de Deus. Então, aquele arco com todas as cores, todas as vezes que Deus coloca nuvem, chove e aparece aquele arco colorido, o que Deus está dizendo? Eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. Então, é um memorial. Todas as vezes que você olhar para aquele arco, lembre-se de Deus. Lembre-se do memorial que é a aliança que Deus fez com o homem. Amém? Mas nós vamos olhar para Jesus, né? Quando a gente pega o pão e o cálice, é um memorial que Jesus estabeleceu, né? A Bíblia falou isso, Jesus, quando ele fez a última ceia, foi com pão e vinho. Hoje a gente celebra a ceia com pão e suco de uva, que vem da mesma uva, a diferença é que um tem álcool, outro não. Um é fermentado, o outro não. Mas o fato é que isso aí é um memorial. É o símbolo que você entende que quando você pega aquilo, você fala assim, Jesus morreu na cruz para me salvar. Amém? Segunda coisa que nós vamos ver é toda aliança tem promessa. Você que fez a declaração profética hoje, elas são promessas, estão lá em Deuteronômio 28. Tudo aquilo são promessas que nós, o ano todo, estamos declarando aqui, as promessas do Senhor. E no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 18, ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher de teus filhos. Qual era a promessa para Noé? Livramento. Deus ia dar a Noé livramento, Deus ia dar a Noé proteção, Deus ia dar a Noé frutificação, porque depois que ele desce da arca, frutifica e povoam toda a terra. E Deus deu a Noé a quarta coisa, que é a multiplicação. Então, essa é a promessa da palavra de Deus. E quando nós olhamos, Noé, quando ele entra na arca, ele tem 600 anos e alguns dias. Se não me engano, 17 dias, isso mesmo. 600 anos e 17 dias é quando ele entra na arca. E quando ele desce da arca, ele tem 601 anos e 27 dias. Isso quer dizer, ficaram 1 ano e 10 dias dentro da arca. Em todo esse tempo, Deus protegeu ele. Deus deu provisão para ele. Por quê? Porque Deus revelou isso para ele antes. Você vai fazer assim, assim, assado. Muitas vezes você não tem a provisão correta, porque quando Deus revela algo para você, você não faz. Você é desobediente. Mas quando você obedece aquilo que Deus faz, saiba de uma coisa: haverá provisão plena para você sobre toda a sua vida.
O nosso apóstolo, ele já contou aqui não, né, lá no centro, muitas vezes, a história do vô Raimundo, que já estava com seus quase 90 anos, 80 e poucos anos. E ele chegou um dia lá no vô Raimundo e ele estava chorando, porque a casa do fundo, ele morava na casa da frente, no fundo tinha uma casa de aluguel e tinha sido desocupada. E ele estava chorando porque não tinha um inquilino. E ali o apóstolo falou para ele assim: pai, quantos filhos o senhor tem? 7. Como estão os seus filhos? Todos bem. Quantos formados? Todos. Quantos anos o senhor tem? E ele falou na época, falou assim: nesses anos todos da sua vida, alguma vez na sua vida faltou alimento para você, faltou provisão para você? Não. E o senhor acha que daqui para frente vai faltar? Se Deus foi fiel com o senhor nesses 80 e poucos anos, daqui até a sua morte vai faltar? E a Bíblia, e o apóstolo falou que ele mudou o semblante e começou a sorrir. Então, muitas vezes, o inimigo, ele lança uma semente, e às vezes a semente, sabe o que é? Um pensamento. Um pensamento se deposita ali e você esquece todas as promessas de Deus. Você esquece tudo que Deus fez na sua vida e você passa então a ficar triste, borocochô, abatido, porque você se esquece que Deus jamais falha. Nós falhamos, mas Deus não falha. Amém? Terceira coisa que nós vamos ver é: toda aliança tem princípios. E se nós vamos olhar para Jesus, antes de falar disso, sobre as promessas, qual é a promessa que Jesus deixou para mim e para você? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele já deixou a promessa dele: todo aquele que crer e for batizado será salvo. E a palavra salvo ali é liberto, é curado, é restaurado, é transformado, cheio de provisão, seja na terra, seja no céu. Terceiro aqui nós vamos falar: toda aliança tem princípios. O problema das pessoas é que elas gostam muito das promessas, mas não gostam de praticar os princípios. Deus falou, por exemplo, a declaração profética é cheia de promessas, mas tem o princípio. E o princípio está logo no começo do capítulo 28 de Deuteronômio, mas as pessoas, elas nem olham para o princípio, elas querem viver as promessas, elas querem desfrutar das promessas, elas não querem ter outra coisa a não ser as promessas. Mas vamos ver alguns princípios aqui. Qual é o papel meu e seu? Guardar os princípios e reivindicar as promessas. Gênesis 17, versículo 4, diz assim, isso aqui é Deus falando com Abraão: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Mas isso aqui é a promessa, olha o versículo 9. Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Deus já tinha falado para Abraão qual era a aliança que eles iam guardar, qual era o princípio que eles teriam que guardar. E aí depois Deus fala da promessa. E se você ler a Bíblia, é sempre assim: primeiro ele fala o princípio, depois ele fala a promessa. Se nós formos olhar para Deuteronômio 28, olha o que Deus fala no começo do capítulo. Versículo 1, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tudo que nós lemos de promessa aqui é sobre exaltação, é Deus nos estabelecendo por cabeça e não por cauda, é Deus estabelecendo você em lugares altos. Mas para que isso aconteça, existe o quê? Obedecer todos os mandamentos. Era isso que Deus falou para a nação de Israel. Quando nós olhamos
para a palavra de Deus, na nova aliança, Jesus diz: amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, qual é o mandamento de Deus? Qual é o princípio de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quem faz isso, Jesus diz, cumpriu toda a lei. Então, a nova aliança é uma aliança de amor. A nova aliança é uma aliança de entrega. Amar é fácil? Sim ou não? Pastor Ana acabou de falar que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Para amar, você precisa morrer. Você precisa matar o seu orgulho. O casamento, quando você casa, é um golpe no orgulho. Porque antes de você casar, você é independente. A partir do momento que você casa, você tem que prestar conta ao outro. Então, você não vive mais sozinho. Você tem que prestar conta para o próximo. E ali você acaba não fazendo mais as suas vontades, porque você quer agradar o outro. E para agradar o outro, você tem que matar a sua vontade. Quantos aqui querem ter uma colheita abundante? Amém. Você precisa morrer. Não tem colheita sem morte. Você está entendendo? Falo, não tem colheita sem morte. O povo ficou meio triste agora. Deu um amém tão caloroso, tão animado, mas quando falou de morte, estou fora, pastor. Queridos, não existe. Toda a colheita na sua vida, você passou por um período terrível. Um período muito difícil. Eu e a pastora Ana temos experimentado isso no decorrer da nossa vida cristã. Todas as vezes que Deus quer dar um upgrade na sua vida, existe um período de morte na sua vida. Morte de alguma área. Alguma área vai ser mexida. Tem gente que gosta de falar aqueles versículos: choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só Deus não avisou quantas noites serão de choro. O problema é esse. Então, o que acontece é que você, às vezes, entra nesse período negro da sua vida, onde você está soterrado, porque a semente, ela entra no mesmo processo de alguém que morre. Quando a gente morre, a gente é levado para o chão. A semente, ela faz o mesmo processo. E ela morre ali. E nós não sabemos quanto tempo ela vai demorar, como a pastora Ana falou, cada semente aqui, para que ela rompa com a terra e comece a frutificar. E esse é o problema. Nós não gostamos da palavra morte. Nós não gostamos de morrer. Nós não gostamos de viver pensando na morte. Ninguém gosta de ir em velório, mas você vai por consideração. Mas se tiver 7 festas na semana, você vai na 7. Opa, comida de graça, aleluia, e vai para lá. Muita gente pensa assim. Mas o fato é assim, quando entra, imagine ter 7 velórios na semana. Chega no final de semana, você está meio depressivo, deprimido. Eu me recordo que quando estivemos em Nova York, conversando com o motorista, que é brasileiro, que está lá já há mais de 30 anos, e ele falando que ele viveu o 11 de setembro lá. E ele falou que foi uma depressão coletiva na cidade. A cidade ficou em luto. As pessoas não tinham prazer. As pessoas andavam com medo na cidade. Qualquer avião que passasse, eles começavam a tremer. E foi um período longo que eles viveram assim, mas passou. Então foi um período
em que a cidade morreu, mas ela renasceu mais viva. A cidade hoje, vai em Nova York, ela é pungente, ela se fortaleceu. Então entenda que essas lutas, essas dificuldades, essas mortes que acontecem na nossa vida, ela não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Então, quando você passa por esses momentos negros, pelo dia mau, tudo isso acontece para que você saia fortalecido. Então, você precisa entender que o Deus da aliança não vai deixar você perecer. Amém? O outro texto que nós vamos ler é que toda promessa ela precisa ser reivindicada. Qual é o tamanho do teu deserto? Qual é o tamanho da tua noite? É que muitas vezes você não entra diante da presença do Senhor para reivindicar aquilo que é seu por direito. Você tem direito a partir do momento que você tem uma aliança. Eu me recordo da história de Benihim, que ele conta do pai dele, um livro que ele escreve, falando que os pais tinham uma aliança, que se um dos genitores viesse a falecer, o outro adotaria a família como sua. E aconteceu, e isso se tornou uma realidade. E eu não me recordo se foi o pai dele que sobreviveu ou o outro amigo do pai, e ele abraçou e cuidou da família. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança. E eu falo assim, se homens mortais às vezes cumprem a palavra, imagine Deus. Deus ele cumpre, mas nós precisamos reivindicar. Eu falo assim, hoje, porque muitas pessoas, elas não desfrutam da plenitude na sua cidade, porque elas não conhecem as leis. Elas não conhecem aquilo que é direito dela. Quantas pessoas, às vezes, já têm um período de aposentar e não aposentam, porque não sabe o direito dela. Não sabe que ela já tem o direito à aposentadoria. Isso não quer dizer que você vai ficar de pernas para o ar. Não, você pode receber o benefício e continuar trabalhando. O que nós lemos no início? Procura lembrar-me. É reivindicar, reivindique as suas promessas. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, porque posto que é senhor de tudo. Então o herdeiro, mesmo sabendo tudo, por ser menino, ele não sabe reivindicar o direito dele. E é isso que acontece com muitos cristãos. Eles ainda não têm a maturidade para entender que aquilo pertence a ele, que aquilo é direito dele. E é por isso que muita gente fica aquém, e sempre à margem da bênção do Senhor. Mas Deus hoje está chamando, entra no caminho e reivindique as promessas. Próximo texto é o texto do filho pródigo, que é um texto conhecido, mas não do filho pródigo, o filho mais velho. O filho pródigo, ele larga a casa, pega os bens dele e gasta tudo e volta. E quando ele volta no sentido de se tornar um trabalhador do pai. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, torna-me um dos teus trabalhadores. Esse foi o pensamento do filho pródigo, mas quando ele chega na casa do pai, o que o pai faz? O pai o abraça, dá roupa nova para ele e faz uma festa. Porque pai é pai. Diga, pai é pai. Mãe é mãe. Então, o filho apronta, mas quando chega o pai recebe como filho. E foi isso que aconteceu. E de repente chega o filho mais velho indignado. Porque o outro aprontou, fez tal, e agora está desfrutando da mesma regalia do filho mais velho. E olha o que o filho mais velho fala. Lucas 15, 20. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
O filho mais velho está na casa do pai, mas não consegue abrir a geladeira do pai. É isso que aconteceu. E aí o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu. É isso que Jesus está dizendo, é isso que o nosso Pai, Deus, está dizendo. Tudo que eu tenho é teu. Mas por que você não desfruta? Porque você não reivindica, porque você não toma posse. E aí vive, às vezes, como filho pródigo, perdido, porque você não reivindica aquilo que é direito seu. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Vamos ver Abraão. Você conhece, eu não vou ler essa história. Quando Abraão, o anjo chega em Abraão e diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão fez? Entrou em juízo diante de Deus. Abraão chegou e falou: permita-me falar. Se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir pelos 50. E aí Deus fala para ele: se tiver 50, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 45? Aí ele fala: se tiver 45, eu não destruo a cidade. E aí ele fala, mais uma vez, vou falar: e se tiver 40? Se tiver 40, eu não vou destruir. E se tiver 30? Se tiver 30, eu não vou destruir. E se tiver 20? Se tiver 20, eu não vou destruir a cidade. E aí ele chega: e se tiver 10? Só mais uma vez eu vou falar: e se tiver 10? E Deus fala: se tiver 10 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade. E Abraão parou. Porque se ele falar: se tiver um justo, Deus vai falar assim: eu não vou destruir, por amor desse justo. Mas o fato é que não havia. E o juízo veio. Muitas vezes o juízo vem sobre uma nação. Muitas vezes o juízo vem sobre uma família, sobre uma pessoa, porque não existe ninguém na brecha. A Bíblia diz: procurei um intercessor que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse esta cidade, mas a ninguém achei. A ninguém achei. É Deus falando. Por que Deus fala isso? Porque Ele quer que você reivindique, Ele quer que você entre na brecha, Ele quer que você dobre o seu joelho e derrame a sua alma perante Ele e fala: Senhor, a tua palavra diz isto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Deus quer que nós possamos realmente derramar a nossa alma perante Ele. Quando a gente olha para Davi, eu amo Davi, porque Davi era intenso nisso. Às vezes ele fala: eu fiz nadar minha cama na água de tanta lágrima. Eita, homem exagerado. Era Davi. Mas ele fala do quebrantamento do coração dele, da intensidade do coração dele, para que aquela promessa se cumprisse. Deus está nos chamando para isso. Nesta manhã de domingo, Deus está nos chamando para que a gente quebrante o nosso coração. O que te aflige? Está tudo bem na sua vida? Não tem nenhum sinal de pare? Ninguém entrou na sua frente e impediu de você de prosseguir na sua jornada? A gente sabe que não está. Tem muitas lutas, muitas dificuldades na nossa vida, mas o que você vai fazer para que isso mude? Para que essa história na sua vida mude? Não tem outro caminho se não entrarmos na presença do Pai. Deus está nos chamando para entrarmos na presença dEle. Hoje é um dia de clamarmos ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscarmos de todo o coração. Porque aqui, Jesus, ele fala aquele texto, eu nem passei para ele, mas eu quero ler aqui. Lucas 11:10. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E eu vos digo: pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque as coisas não acontecem. Porque às vezes não pedimos, não buscamos,
e não procuramos. A zona de conforto é um lugar legal, mas ninguém cresce lá. E aí o que acontece? Deus, Ele anseia, escute isso, Deus anseia em abençoar o seu povo. Mas quando não há uma ação da sua parte para buscar Deus, sabe o que Deus faz? Ele manda o dia mau, para você morrer. Ele manda uma luta, Ele manda uma situação, Ele manda algo para que você possa morrer. Porque Ele quer te dar um upgrade. Mas você fica sempre naquela 20 por hora. Deus quer que você ande a 60 por hora, 80 por hora, 100 por hora. Mas o fato é que você só anda ali na sua... Você está com uma chimbica, né? um calhambeque, a 20 por hora. Mas Deus não quer. Deus tem pressa. Deus quer apressar as coisas na sua vida. E se você não clamar, Ele vai entrar com providência. E Ele vai criar uma situação para que você possa realmente entender o propósito dEle. Isso aconteceu na vida de Jonas. E para encerrar, eu quero falar sobre a vida de Jonas. Deus queria realmente abençoar Jonas. Deus queria que Jonas se tornasse um pregador, onde as pessoas iam ver realmente o resultado da pregação dele. Mas a mente de Jonas era totalmente distorcida. Ele não estava pensando em salvar pessoas, ele estava pensando em destruir pessoas. Era quase que um terrorista, né? Um serial killer. Ele queria matar todo mundo. Era essa a mente de Jonas. Era profeta do Senhor, servo do Senhor, homem de Deus. Mas ele queria que todo mundo morresse. E aí, Deus fala, eu vou te usar para salvar esse povo. E eu falo que Deus, ele tem muito senso de humor. Quando a gente olha para a palavra de Deus, às vezes fica olhando, e eu dou risada, porque aquilo que você não quer é o que Deus quer. Você já parou para pensar nisso? Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Deus falou, então é você que eu vou usar. Vai lá pregar para Nínive. E o que ele faz? Ele foge. Ele desce para o porto, desce para Tarso, desce para o barriga do porão do navio e depois desce para a barriga do peixe. E lá ele clama. Lá ele abre a boca. Lá ele chora. Lá ele geme. E depois ele declara, quase que eu fui engolido. Foi o período de morte de Jonas. Quantos querem ir para a barriga do peixe? Tem uns 3, 4 que estão... Então, vou orar agora. Quem vai para a barriga do peixe é o desobediente. É quem não aceita o ID de Jesus. Quem não se dispõe a servir. Quem não se dispõe a amar. Quem não se dispõe a falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Deus quer fazer algo. E às vezes você não quer. Para mim estar hoje no mandato de vereador, eu tive que morrer. Só a minha esposa sabe quando que eu tive que morrer. Porque não era a minha vontade, mas era a vontade do Pai. Fiquei doente, aconteceu tanta coisa. Mas depois eu falei, eis-me aqui, Senhor. Às vezes você tem que ir para a barriga do peixe para se render. Eu quero te dizer algo. Deus quer quebrar você. Não tem nenhum amém. Mas Deus quer quebrar você. Que não obedece, que não entra na presença de Deus, que não vai reivindicar aquilo que é direito seu, que não decide avançar e quer ficar sempre na mesmice. Deus, Ele não gosta da mediocridade. Porque no céu só tem excelência. Então, pare de ser medíocre. E decida andar. Você sabe o que é aguilhão? É um ferro pontiagudo
que os antigos usavam para cutucar o boi para ele andar. Deus tem um aguilhão na mão. Se você não andar, você vai ser ferido. Comece a caminhar em direção ao Pai. Vamos nos colocar em pé.